Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja nave pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos mais uma vez para o Digimundo. Ou não, ou a gente vai ficar aqui mesmo, não sei. Eu preferia, inclusive, com Digimon Cross Wars. Eu sou o Raul e meu melhor amigo não é um cocô de metal. Aqui é o Vulpix e com um amigo como o Raul, quem precisa de inimigo? Aqui é o Muriel e como um amigo que nem o Raul, quem é que precisa de um cocô de metal? Deixa eu refletir sobre essa frase. Eu nem sei por que isso foi tão violento, mas eu quis completar. Pois é, né? Porque eu fiz ele assistir o Cross Wars. Faz sentido. Ah, entendi, faz sentido. E aí, pessoal, aqui é o Christian e Cross Wars foi uma das últimas coisas que foi desfigurada pela Saban. Que descanse em violência extrema no inferno. Tchau, Saban. E não descanse. Tá tocando a música do Power Rangers agora, né? E o Lucas cortou essa frase do Raul. Ah, cortou pra não colocar a música do Power Rangers. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. E essas e mais coisas entre Digi escolhidos e Power Rangers após o CD. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails para nome original Digimon Cross Wars, ocidentalmente conhecido como Digimon Fusion. Você vê que o Muriel gosta muito. Ah, é, cara. Não, é que o nome é amaldiçoado, velho. Deixa o Cross Wars. Ah, Saban! É tipo Data Squad, mas ainda Data Squad é melhor do que Fusion. Data Squad, né? Não. Cara, é só terrível, cara. Em todos os sentidos a versão ocidental. É só terrível. Exatamente, do gênero ação, aventura, fantasia e comédia, com 79 episódios divididos em 3 temporadas para alegria do Chris. Ah, não, vamos respeitar aqui. Vamos respeitar. É o seguinte, a primeira temporada, que é só Digimon Cross Wars, tem seus, 30 episódios. Aí a segunda temporada é Digimon Cross Wars, Akuno Desu Generaru to Nanatsu no Oukoku. É algo como os generais da morte, do mal aí, seus 7 reinos. Por fim, a terceira parte, que ela não existe e jamais citaremos aqui, que se chama Digimon Cross Wars Tokyo Kakeru Shounen Hanta Tachi. Papai, eu quero ser o meu ídolo em Hong Kong. Como os jovens caçadores que saltam através do tempo, que aliás, esse Tokyo Kakeru Shounen Hunter Tachi é uma referência a Tokyo Kakeru Shoujo, que é um filme do Mamoru Hosoda. Filme bom. Que, por sua vez, esse mesmo Mamoru Hosoda dirigiu o filme piloto de Digimon Adventure e acabou sendo importante pra franquia. Então, que é uma homenagem. Pena que é um cocôzão essa terceira parte. De metal, com seus 25 episódios. Então, tecnicamente, Digimon Cross Wars é a única, até agora, série de Digimon que é dividida em 3 temporadas.
porque a própria Toei dividiu oficialmente em 3 temporadas. Inclusive, ainda bem que você falou o nome do Hosoda só 2 vezes seguidas, porque se você tivesse falado 3, você invocava o Guaraná. Se você falar Hosoda 3 vezes seguidas, é tipo Beetlejuice, parece o Guaraná aqui. Então eu segurei aqui, mas é uma curiosidade aí, né? Curiosidade. Olha aí. O primeiro episódio da primeira temporada estreou em 6 de julho de 2010. E o último episódio da terceira temporada terminou em 25 de março de 2012. Não está no Brasil oficialmente. Olha só, quem diria. Foi dublado no Brasil, mas você também não acha dublagem em lugar nenhum. Mas veio a versão Fusion pra cá, né? Sim. Foi dublado, inclusive, só as 2 primeiras partes, né? Os primeiros 54 episódios. Exatamente. Porque é um arco fechado, né? Inclusive, a primeira parte foi dublado por um estúdio que foi o Dubbing Mix, e a segunda parte foi dublado por um outro estúdio chamado Mermac Group. E se tivesse uma terceira temporada dublada, com certeza seria outro estúdio. Digimon Cross Wars voltou numa renascença aí da Saban. Pra quem não sabe, Saban é a empresa do Rain Saban, que é um cara aí que quer ganhar dinheiro, né? Eu gosto de dinheiro! É o famoso por trazer o conceito do Super Sentai pra cá em forma de Power Ranger, né? Sim. E assim, ele é conhecido por adaptações esdrúxulas de vários produtos japoneses, entre eles o do Kamen Rider Black RX, através daquela produção cancerígena radioativa chamada Masked Rider, que é só terrível. E quando o Saban, ele tava organizando, colocando ordem na casa, tanto que ele comprou os direitos de Power Rangers da Disney, lançando uma versão ocidental de Samurai Sentai Shinkenger, que é o esquadrão de samurais Shinkenger, né, que veio pra cá como Power Rangers Samurai, que até adaptado meia boca assim, mas podia ser pior. Eles pensaram assim, não, vamos investir no mundo dos animes, né? Não no podcast, mas no mundo dos animes abstratos aí. E se eu não me engano, além de Digimon, eles trouxeram também Glitter Force, que é conhecido como aquela série gigante japonesa, que é colocada ao lado de Super Sentai. Sim, estamos falando de Precure. Precure foi trazida pra cá como Glitter Force. Agora vocês falam do Guaraná. Eu já tinha visto isso. E tudo é bem amaldiçoado, censura. Sobretudo, Digimon Cross Wars não foi a escolha mais acertada pra trazer pra um público infantil ocidental. Porque, cara, os caras simplesmente fazem o que bem entendem em Cross Wars em relação a fanservice, violência. Tem umas coisas bem loucas aqui, que não é vista normalmente em Digimon, sabe? E aí a versão ocidental tem toda a trilha sonora modificada, o que é uma pena, porque Cross Wars tem uma OST excepcional. Mudaram os nomes dos personagens, os efeitos das magias, os personagens dos poderes, os nomes dos bonecos. Mas isso aí também não foi a primeira vez, né? Como assim? O nome dele não é Mike? A questão é que aqui o contexto todo muda, entendeu? É na vibe daquelas adaptações que eram feitas nos anos 90 e início dos anos 2000 com os animes. Aí que tá. Não é a primeira vez, mas isso aconteceu pós 2012, 2011, sabe? Não faz sentido ser assim. E um mundo globalizado com a internet, onde as pessoas que têm contato com o anime sabem como as coisas são. Então estava fadado ao fracasso, as crianças odiaram, porque é mal adaptado. Então não tem nem a pegada japonesa que a gurizada que gosta de anime aqui no ocidente pega pra assistir os animes que passam na TV. Então, não deu certo. Inclusive, a melhor coisa desse anime é o Marcus Damon, que aparece dando soco em todo mundo. Não, isso aí é no Hunters, e Hunters a gente não fala, né? Mas sabe o que é o pior de tudo isso? Quando saiu o TCG, veio pra cá, a parte do TCG do Cross Wars, botaram todos os nomes americanos nos personagens. Tá brincando, Mike? Pra vender pra fora. Botaram Mike, Jeremy, Christopher nas cartas. É errado? Tá, mas faz sentido. O nome internacional faz sentido, cara. Eu aposto que boa parte dos nomes é tipo assim, vamos mudar os nomes. A Toei deve dizer sim, porque é mais fácil pra vender pro ocidental, né? E aí eles devem ter só mantido e assumido, porque como é da Toei a marca, né? Eles devem ter mantido e pronto. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. O maior consumidor desse tipo de coisa é um monte de adulto velho que nem a gente, então. Nas cartas. Porque as crianças não têm $60 pra gastar na carta de papel. Inclusive, Cris, você falou muito bem de coisas que foram amaldiçoadas e tal. Porque essa temporada de Digimon Cross Wars, ela veio muito a calhar, porque agora eu tô usando ela como castigo pra quem tenta golpe de estado no podcast. Entendi. Tentou golpe de estado no podcast e assiste os 79 episódios de Digimon. Meu Deus. Não. Assim, assiste só Hunters, é o suficiente. Eu acho bom assistir tudo, porque assistir a primeira, nossa, isso tá terrível. Aliás, segunda temporada, pelo menos é uma melhorada, né? E isso é uma enganação pra quando chegar no final, ele, não, por quê? Meus olhos! É pra dar uma falsa segurança, pra quando chegar no Hunter, o desespero ser maior, porque teve uma pequena luz no fim do túnel e no final era uma armadilha. Antes da gente entrar na sinopse e debater narrativa, é importante deixar claro que, cara, Cross Wars é uma coisa muito singular. Porque além de ser 3 temporadas de Digimon, que isso nunca aconteceu, tecnicamente falando, parece que elas foram interpretadas por equipes e pessoas com intenções completamente diferentes nas 3 interações. Elas mudam bastante coisa, né? Muito radical. Então, enquanto a primeira parte
ela é um anime pra crianças típico do Japão, que envolve colecionáveis. Essa é a primeira parte, ela é bem atípica mesmo. A segunda é nada parecido com isso. A segunda é Digimon. A segunda é Digimon, tem desenvolvimento de personagem, tem violência, tem desenvolvimento de narrativa e tem todas as coisas que fazem as pessoas gostarem de Digimon. O que faz eu gostar de Cross Wars, tá nessa segunda parte. E a Hunters é só um lixo atômico. Cara, a Hunters é Pokémon. Desculpa, mas é Pokémon. Você ganha um Digimon inicial e você tem que sair capturando outros pra ser o melhor. Que tu nem vai usar. Isso é Pokémon, cara. Isso é Pokémon, cara. Ainda assim, eu não consigo gostar da segunda temporada de Cross Wars. Não, ela é melhor que a primeira, né? Fica claro, né? A primeira não devia nem ter existido. Só de se livrar dos amigos aí do Mike, cara. Ah, é o Zenjiro Yakari. Só se levar do Jeremy. Eu acho muito estranho. Mano, o nome dele é Cu do Mickey. Cu do Mickey. Cu do Mickey, exatamente, mano. Na versão ocidental é Cu do Mickey o nome dele. É só isso que eu queria dizer. Falando aí em falsa segurança, ô Cris, conta pra gente a sinopse do anime pra quem não assistiu e teve essa sorte. Tá, eu vou explicar de uma forma bem simples, né? A sacada é a seguinte: tu tem esse cara aí que é o Kudo Taiki, né? É Taiki, né? O Taiki, ele é um adolescente típico de qualquer série de Digimon. É um estudante aí do ensino fundamental e tal. A sacada é que ele acaba entrando em contato com uma criatura estranha, meio supernatural ali, chamada Shoutmon. Ele tem um contato com ela e o Shoutmon pede ajuda, né? O Shoutmon pede socorro porque o mundo dele tá em guerra e tá passando por sérios problemas. O Mike, ele tem um defeito, que é ele quer ajudar todo mundo sem medir limites. Isso, entre os limites, é a própria existência dele. Ele pode colocar a vida dele em risco. Então, ele é um típico protagonista. E aí, ele aceita ajudar essa criatura, o Shoutmon, que é o Shoutmon, né? Acaba se tornando o parceiro dele. E aí, ele é transportado pro tal mundo digital. História longa, curta, o Taiki e dois amigos dele da escola são levados ao mundo digital. E aí, o Taiki é exposto à guerra do mundo digital. Ele descobre que existe uma força chamada o Exército de Bagramon, né? O Exército de Bagra, eu acho que era assim que era o nome. Bagura. E aí, esse exército tem o objetivo de tomar o Code Crown. O que é o Code Crown? O código da coroa, né? É como se fosse o código fonte, o código mestre de uma área do mundo digital. Porque nessa versão do mundo digital, ele é dividido em setores. E cada setor é temático. Tem uma área que é de praia, uma área que é de floresta, uma área que é de campo, uma área que é de vulcão, etc. E eu não lembro quantas são 50 áreas, eu acho. Enfim, é um número aí. É um número X que depois vai se tornar irrelevante. E aí, quem pega o código da coroa tem o poder de manipular a realidade nessa área e tornar ela acessível para as pessoas que vivem ali. Ou não. Até a terceira temporada. Ou não, né? E aí, o objetivo ali seria o Taiki, que herda o Crossloader, que é o Digivice da temporada, e através da sua força de vontade com o Crossloader, pode garantir que os monstros, os Digimon, façam o que eles chamam de Digicross, que é uma habilidade única das pessoas que tem esse Crossloader. Então, o Digicross é o quê? A união ao pé da letra entre dois Digimon. Não é a mesma fusão que era feita nas temporadas anteriores, onde os Digimon viravam um único ser, porque eles entravam em harmonia, não. Existem umas tecnicidades que explicam aí qual é a diferença do Digicross e do Jogras, né? O Jogras é a união dos Digimon ao ponto que o Digicore, né? O núcleo digital deles se funda em um só ser. Eles viram um ser só, né? Um ser só. O Digicross, não. O Digicross é uma amálgama, uma união de dois seres diferentes. Eles continuam sendo diferentes, mesmo ocupando o mesmo corpo. É um Lego. Que nem Lego, exatamente. E aí eles se fundem nessa criatura e o poder deles é somado. Ou algumas vezes até multiplicado, dependendo de quão compatíveis são esses seres. Dependendo é subtraído. Porque... Dependendo, fica amaldiçoado às vezes, né? Eles até brincam com isso. Grandest Cultman! É aí que tá. E existe uma pegada diferente no Digicross em relação às temporadas. Aí, se me permitem fazer um parênteses, que é o seguinte: é brinquedo, velho. Sempre foi, né? Sempre foi brinquedo. Imagina, né? Digimon querer vender brinquedo. Aí que tá. Sempre foi brinquedo e sempre foi de brinquedo se juntando. Só que aqui eles pensaram numa pegada de... Peraí, vamos juntar as formas. Porque naquela época, uma coisa que estava fazendo muito sucesso no Japão era o Minecraft. E alguns brinquedos e alguns produtos daquela época acabaram refletindo essa pegada.
pegada. Eu não sei dizer, isso aí é uma visão minha, que talvez isso tenha sido uma influência para as formas geométricas que acabam dando origem às versões do Charlton mais adiante. Mas o Japão acabou tendo isso, tanto que até Super Sentai não conseguiu passar incólume em relação a isso, né? Zyuohger era sobre quadrados e cubos, né? Que era um Super Sentai que veio anos depois, mas se não me engano 2014. Então tem toda a pegada de brinquedos que se colam e formam um brinquedo maior, né? Até hoje em dia tem bastante disso ainda, o Chris. Só que são melhores trabalhados, são aqueles tipo que são mais caros, obviamente, né? Então você, tipo, eles falam que é tipo gatai, né? Que você junta isso. Você junta uma peça com a outra e eles formam uma autêntica, né? Uma outra nova. A pegada do ícone quadrado aí e formas geométricas, ela ficou mais presente no Cross Wars, né? Essa é a questão. Isso, sim. Tanto que tu consegue ver no desenho animado as partes dos vários bichos que formam. Algo que não era comum em Digimon, tu vê nas formas deles as partes sobressalentes que ficam sobrando. Geralmente, quando a gente vira o brinquedo, fica aparecendo ali. Raramente na animação eles apresentam no design dos monstros isso. No Cross Wars, isso... ficou mecha mesmo, né? No Cross Wars, isso é parte fundamental das fusões, né? Então, isso é uma coisa importante pra gente ter noção. Você falou da Saban antes, inclusive o conceito lá do Power Ranger, do Megazord, é muito parecido. É Gatai, exatamente. Robô, né? Tu vê o Mel Bardramon, né? O capacete fica no Metal Greymon da fusão dele, está nas costas dele. Exatamente. É verdade. Então eles já, até os designs dos Digimon não foram pensados pra eles funcionarem diretamente na transposição pra brinquedo, né? Tu já vê as peças ali. E é muito louco isso. Eu só fui me dar conta disso quando eu olhei o brinquedo e saquei. Porque tem muita gente que olha e eu achei feio. Tudo bem achar feio. Mas existe o conceito, né? Por detrás das coisas assim. Eu gosto do Shoutmon Cross 4. Eu gosto. A sacada é, Taiki e seus amigos têm que enfrentar o exército Bagra. Eles descobrem que existem outras facções. Como eles lidam com isso? É um mistério. Então esse é o conceito básico de Cross Wars. Tu tem o Taiki que forma um exército, que é o Cross Heart, e com base nisso, ele vai fazendo táticas de guerrilha e aos poucos vai tentando enfraquecer o exército de Bagra. Primeiro, na primeira parte da série, tomando códigos da coroa, e na segunda série, enfrentar ele de cara mesmo, porque na segunda parte deu merda. Porque tudo que eles fizeram na temporada inteira foi basicamente irrelevante. Se bem que tem coisas que se tornam irrelevantes, por exemplo. Tem Digimons que estão lá pra lutar, então tem uns que só se juntam pra virar uma espada, ou um machado. Sim. Isso faz parte da proposta, né? O meu problema principal com o Cross War é que ele tem essa dicotomia, né? Eles quiseram fazer um negócio extremamente episódico. Que não tava levando a lugar nenhum. Muito. Monstro da semana, total. Todos os Digimons tinham essa pegada Monstro da Semana, mas uma coisa que eu tava reassistindo Digimon 1, por que eu fui reassistir Digimon 1? Porque quando eu assisti Digimon Cross Wars, eu tava lendo o livro de storytelling do Ekri, e eu tava estudando muito o negócio de storytelling. Aí eu fiquei com medo da minha percepção tá enviesada, dos problemas que eu tava notando ali, era problema normal de Digimon e eu acabar batendo demais, né? É desnecessário. Aí eu fui assistir a minha temporada favorita. E aí eu percebi que ela era melhor do que eu lembrava. Porque a coisa que é interessante de Digimon Adventure é que nesses episódios episódicos, eles servem pra construir os personagens. Exatamente. Cada ação, cada discussão deles tá ali pra mostrar quem eles são, quais são os defeitos deles. Cara, até a discussão de conversão sobre ração. Existe a ração para eles comerem, existe ali pra eles demonstrarem quem são. Reclamando. Quem é cada um daqueles personagens. Cara, é construção narrativa cuspida e escarrada, sabe? E tudo o que vai ser trabalhado lá na frente de Digimon Adventure é construído nos primeiros episódios e é desenvolvido gradualmente. E o poder que vem deles do brasão é sobre algo que era dentro deles que tá sendo contado desde o começo, sabe? Uma construção narrativa bem feita que tá sendo aplicada nos episódios do Monstro da Semana, gradualmente. E o Monstro da Semana aqui no Cross Wars, ele é só aquele Monstro da Semana que fecha uma coisa e acaba, sabe? É uma coisinha fechada. Principalmente no primeiro arco, ele serve muito mais pra... Como você não tem evolução, você precisa que todos os personagens, tanto os protagonistas quanto os antagonistas, tenham ali seus Digimons pra fundir. E eles mostram isso desde o começo. Todos os personagens em algum episódio vai ter ali, principalmente na primeira parte, que é só disso, né? Pra mostrar os Digimons que vão aparecendo e com quem que eles vão se unir ali pra fazer as fusões, do que qualquer coisa. Isso se torna tedioso. Sim. Porque diferente do Digimon original, onde tá tendo essa construção, não é só umas batalhinhas aleatórias todo episódio. Tem uma coisa sendo construída ali. Aqui é literalmente mini arcos com batalhinha, sabe? Ele tem um pouquinho ali de um personagem, outro que ele tenta trabalhar, mas é sempre uma coisa que fecha ali e foi, sabe? Se foi. Tem que lembrar que tem um episódio só pro Jeremy aprender a usar a espada da estrela.
Estamos falando da primeira fase, né? Aqui. Primeira fase. Cara, como é que eu percebo isso? Eu concordo totalmente. E pra mim, é um anime mais básico de criança que aconteceu nessa primeira fase. Sim, concordo. É um episódio por semana, apresenta um vilão. Esse vilão é um problema e apresenta uma situação, né, que tem um vilão, geralmente, que é o general que foi enviado pelo Bagra pra resolver a situação ali, o Bagramon, né, pra resolver aquela situação naquela zona, que eles chamam de zonas, né, zona da floresta, zona não sei o quê. E aí, como esses personagens reagem a isso? É isso, são todos de reação, situações de reação. Só que tem um problema muito sério aqui, que é o que o Muriel falou, que é o seguinte: tu tem boneco inútil, que não vai crescer, e não é trabalho, não é investido esforço do narrador, do escritor, né, o cara que tá construindo essa narrativa, que eles sejam desenvolvidos, porque eles são tratados somente como ferramenta de roteiro de alívio cômico. Então tu tem ali Dokomon, Digimon, tem um monte de Digimon aí que não sai parar. aí tem a Akari e o Zenjiro, tô falando dos dois. A Akari e o Zenjiro, E protagonista, é pior ainda, né? eles são inúteis. Não, pera aí. A menina serve pra jogar a almofada quando o cara cai. Só isso. A Akari e o Zenjiro são inúteis, entendeu? Tanto que a piada acaba quando ela sai. Ele nunca mais caiu. Aí tu tem a Akari e o Zenjiro, que eles são inúteis, sabe? Eles só servem pra tentar fazer um esforço de ter algum tipo de piadinha acontecendo ali o tempo todo. Porque dos personagens que tem desenvolvimento nessa primeira fase, vamos citar aqui, a gente conta nos dedos. É o Taiki, que a gente vê aos poucos ele desenvolvendo um pouco de responsabilidade, que acaba virando o forte da segunda temporada, sendo um líder de verdade, porque líder ele acaba se tornando. O segundo é o Kiriha Aonuma, né? Que a gente tem o desenvolvimento gradual dele, porque ele é o general do Blue Flare. Ele é muito match. Ele é o match com trauma que a gente não sabe, né? E a Nene. A Nene, que é uma personagem que ela também é uma de outra facção, mas tu percebe que ela tá em conflito. E esse conflito, ele é apresentado gradualmente também. O único mérito narrativo dessa primeira fase é isso, porque o resto é o anime básico de criança assistir no domingo, sacou? Sábado de manhã, domingo de manhã. Porque é muito fraco. É que a questão do problema, assim, é que muitas pessoas que estão ouvindo podem pensar, mas é desenho pra criança e não tem problema. Cara, é o seguinte, as pessoas têm essa visão de que desenho pra criança não precisa ser bem feito e profundo, né? Que desenho pra criança tem que ser burro, tá ligado? Não tem. A Digimon sempre foi desenho pra criança, não foi? Mas Digimon sempre conseguiu provar que ele tinha uma mitologia pra construir ali. É que as pessoas têm muita percepção que criança não tem algo que tu possa trabalhar de complexo com elas, mas tem muito. Que é uma coisa que eu acho muito foda do Digimon que eu tava revendo, é que os temas que eles trabalham com os personagens são temas que falam muito e são problemas da infância. Muito da infância. Fala direto com o público que está sendo desenvolvido dentro da obra. O ganho de poder dos personagens tá ligado direto à resolução desse problema interno familiar desses personagens. O Jeremy e a Angie, vou botar os nomes em inglês que é muito fácil. Angie, eles não têm nada. Eles não fazem papel nenhum, eles nem servem para desenvolver os outros personagens. O desenvolvimento do Taiki, ele tem um pouco aqui, só que é muito lento e muito sofrido. E ele não vem muito da questão do tipo, de um conflito que está levando essa mudança, porque as coisas são muito curtas, episódicas muito curtas, né? O Digimon, ele tem essa visão episódica, mas ele divide os antigos, eles dividiam em arcos maiores, né? Também. E aqui ele vai de uma forma episódica pra outra. O Kiriha também, ele começa gradual aqui. E quando chega na segunda temporada, que tem uma dicotomia muito grande com a primeira, que eles mudam até os designs dos personagens do nada. Tudo. Eles mudam tudo do nada. E aí, ele tem um desenvolvimento, assim, muito na quinta marcha, sabe? Ele tem, durante o episódio, um pouco de desenvolvimento. E lá na frente, quando eles vão querer trabalhar o personagem dele, a história dele, que na primeira temporada ficou muito... um foreshadowing muito pequenininho em um episódio. É migalha, né, Muriel? Eles trabalham 90% do desenvolvimento dele num episódio só, quase, sabe? Num arco só ali de um dos vilões. E aí fica aquele negócio extremamente corrido, que não é bom narrativamente, porque o negócio era tu ver esse conflito que a gente falou, é o Matt. O conflito do Matt com o Tai no original é um negócio que tá desde o começo, o conflito dos dois, de personalidade. E isso vai se agravando devido à pressão do ambiente. E isso é desenvolvido, tanto a amizade deles vai ficando cada vez mais forte, quanto o conflito entre eles vai ficando cada vez mais forte. Isso que é interessante disso. E aqui é um negócio que não tem muito desenvolvimento, e quando tem o desenvolvimento é acelerado pra caramba. A cena da morte do Decadramon era pra ser muito mais foda.
se isso tivesse sido uma evolução gradual desse conflito, dessa dicotomia entre os dois, né? E que, de novo, isso tá lá no desenho pra criança. É um desenho que fala sobre adoção, é um desenho que fala sobre separação dos pais. É um desenho que fala sobre a identidade de uma criança. No caso da Sora, né? Que ela é uma menina que a família queria que ela fosse aquele estereótipo das meninas. Ela tinha outra. Da garota meiga. Da garota meiga. Tu tem um monte de coisa que fala direto com o público. E aqui tu tem um monte de personagem que não fala nada. Os que falam alguma coisa, o desenvolvimento deles acontecem na quinta marcha. E também não são coisas tão ligadas com o público-alvo, sabe? Quanto eu via na outra temporada. Isso que eu acho triste. Cara, é tão maluco que a Kari do Tamers, entre aspas, é uma personagem que se perde pra depressão e vira, entre aspas, a grande vilã do anime. Pega o Tamers. O Tamers, tu tem uma personagem que perde um parceiro. Porra, a perda desse parceiro é sentida por todo mundo, até pelo espectador. O Decker Dramon, nesse anime aqui, tinha tudo pra ser isso. É aí que eu quero trazer um debate pra vocês. Porque é o que eu percebo em toda a minha análise aí de Cross Wars. Não sei se vocês também percebem isso, mas eu sinto de que todas as animações de Digimon até agora que a gente cobriu, Adventure 2, Tamers, Frontier, Savers aí, o Cross Wars, parece que ela foi a que mais mexeram na produção. O que eu quero dizer com mexeram? Porque o diretor, o roteirista, o pessoal que tá trabalhando na série, eles não estavam livres pra trabalhar do jeito que eles queriam aqui. É a impressão que eu tenho, é isso que eu quero dizer pra vocês. Parece que o tempo todo havia uma pressão de talvez superiores, de alguma diretoria, enfim, o pessoal engravatado de precisamos que isso conste. Checklist. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo lá. E você acha que eles estavam no momento crítico da franquia Digimon? Depois de ter acabado Savers? Acho que sim, porque Savers terminou em 2006 e Cross Wars veio em 2010. Lembrando que Savers é uma temporada que aparecia um Agumon que a cabeça dele era maior que o corpo inteiro. Então, até porque eles tinham retomado o Agumon, né, na franquia. E tinha uma animação muito mal feita, a ponto de perspectiva, de em certos momentos o Marcos Deus parecer que ele é muito maior do que o Agumon, e o Agumon às vezes parece ser que ele é maior que o personagem. Você não tinha noção de tamanho de personagem, você não tinha noção de profundidade muitas vezes, e aí você pega uma temporada que veio logo depois, quando eu falo logo depois é a temporada seguinte, né? Mesmo sendo 5 anos depois, é isso? Savers é de 2006 e Cross Wars de 2010. Então é 7, 8, 9, 10, 4 anos. Nunca tivemos tanto tempo de intervalo entre uma série de Digimon e outra. O que eu percebo? A Savers não deve ter dado aquele resultado que a Toei imaginou, a Bandai Toei, né? Todo esse conglomerado aí. E aí deixaram a franquia descansar. Porque existe isso, né? De desgaste de uma marca e vamos deixar ela descansar. É o que tá acontecendo com o Yu-Gi-Oh! Atualmente. E vamos colocar ela pra rodar depois. E aí, o que aconteceu? Eu imaginando, né? Precisamos que esse Digimon funcione. Precisamos que o Digimon funcione. Então, vamos lá. Brinquedo que se monta. Cheque. Ok. Boneco alívio cômico. Tem que ter alívio cômico. Tem que ter... Fizeram checklist de desenho infantil que vende. Exatamente. Tem que ter um melhor amigo, cabeça oca, que gosta de lutar. Tanto que deram um episódio só pra ele lutar com espada. Tem que ter o mascote fofinho, Kiltimon. Cheque. Tem que ter um mascote que os jovens fiquem empolgados com ele. Então cria um Shoutmon que é sangue quente. Que é um estereótipo de personalidade que os japoneses curtem. É o Digimon que grita. É o nome dele, Shout, né? Shoutmon. Shoutmon. Coloca um objetivo foda pro Shoutmon, que é ser o rei do mundo digital. O que é um assunto que deve estar no momento? Guerra. Guerra do mundo digital. Eu achei muito maneiro a ideia do roteiro, cara. De você ter várias organizações, você ter uma guerra pela liderança disso, de ter um grupo que são só de Digimons. É legal pra caramba. A ideia é boa. E a ideia no final era tu, depois que juntasse os Cloud Crawls, ser guerra generalizada entre as regiões, né? Esse era o plano, né? Exatamente. Percebo que existiu uma pressão gigante dos superiores em cima dessa equipe de produção. Tanto que a primeira fase, ela é super jogando no seguro. Que nem o Muriel falou ali. É super episódico. Tanto que essa pegada episódica ela é típica de série Super Sentai. Arcos de 2 episódios. Clássico. E é antiga essa fórmula. Então jogaram no seguro. Eu acho que... É verdade, eu acho que não teve nenhum arco que teve mais de 2 episódios no Digimon. Faz sentido. E aí tu tem uma mudança do Cross Wars pro Cross Wars Generais da Morte. Uma mudança, um salto gigante. Porque parece que... Não sei o que aconteceu, mas entrou mais dinheiro pra animação no Generais da Morte. Tiraram o que tava ruim. Tiraram personagens que não estavam dando certo. Então saiu o Zenjiro, saiu a Akari. Eles reintroduziram conceitos da série Digimon que estavam ausentes no Cross Wars. Então a evolução voltou.
Então eu consigo imaginar isso. Ah, não tá dando certo, qual que é a evolução? Ah, tira a dupla de comédia de Manzai. A dupla de Manzai, né? Tipo, típico comédia japonesa. Tira a dupla de Manzai. Mas uma coisa, Cris, trouxeram de novo o típico personagem de Digimon que vai entrar pra equipe no futuro e que tem problemas pessoais, que é o Yu. Yu, coloca o Kiriha e a Nene pra ser os aliados do Taiki, porque aí sim se torna um grupo que conversa. Que ambos são generais. Afinal, a ideia da segunda fase é o Taiki e os outros formarem uma coalizão para enfrentar o exército de Bagra. Ele pega todos e reestrutura o mundo digital. E aí criando 7 grandes áreas que são coordenadas por 7 poderosos generais. Derrotando cada um dos generais, se pode enfrentar o Bagramon. Enfrentando o Bagramon, tu retoma o mundo digital e pode fazer ele voltar à ordem. E fazendo ele voltar pra ordem, tu pode voltar a ser o que era o mundo digital que a gente conhecia. Porque o Bagramon dá a entender que ele derrotou um monte de gente pica das galáxias aí. Tanto que eles foram colocados em Digimemories. Sim. E até o Omegamon foi colocado numa dessas. E o poder da evolução foi selado com o Omegamon. Pelo Bagramon. E eu achei bacana que os Digimemories são que nem os chips de celular, né? É, que nem o chip de celular. É mais um brinquedo também, né, Raul? Que tu colocava a Digimemory no teu Digivice e soltava musiquinha. Eles chamavam de Digimelody, isso. Olha que bacana. Eu fico com uma pena que esse Digimemory também era uma ideia legal pra narrativa, que podia ser usado muito melhor no Polate, porque tu tira a passividade do treinador, né? Que é um problema, assim, quando vai pra batalha, o treinador ele não faz nada. Os outros, muitas vezes. Menos o Masaru, porque o Masaru desce soco nos coisas, então era uma ideia muito legal. Eu só quero fazer uma correção aqui, pra não ficar a informação errada aqui. Pedir desculpa pra Bandai, que a Bandai colocou os nomes originais nas cartas dos treinadores da temporada. Ah, colocou? Tá Taiki, tá tudo certo. Tá Taiki, tá Kiriha, tá Kari, tá Zendira. Então eles ignoraram essa ban, isso é bom, hein? Eu verifiquei que é o pessoal dos vídeos que tava jogando que tava falando com os nomes da Saban. Da Fusion. As cartas aqui no site oficial tá tudo com o nome original. Então dá a entender que o nome internacional deles são os nomes japoneses, eles ignoraram essa ban. Eles ignoraram essa ban. Tá aqui, pelo menos no site oficial da Digimon Card Game, entre aqui nos produtos, tá Kiriha, tá tudo certinho. Inclusive os nomes dos Digimon não alguns não estão censurados, não estão adaptados, tipo... o Balmon tá Balmon mesmo. Ele deixou o Balmon mesmo. Tá o Minimon ou tá o Omega? A Omnimon é o nome ocidental. Eu acho que o Omnimon eles botaram o Omnimon. Alguns eles botaram o nome original. É que na Saban eles mudaram Balmon, por exemplo, que é o nome de um demônio, sabe? Sim, sim, sim. O Beelzebumon eles deixaram ainda Beelzemon. Eles deixaram o Budo no nome dele, mas alguns passou. Falando dos Generais da Morte, sabe a minha parte favorita de Cross Wars. Eu tenho um motivo muito especial pra gostar de Cross Wars, eu vou dizer no final. Eu sinto que o Taiki é um líder de verdade aqui. Ele toma decisões importantes aqui. Ele não é passivo, né? Eu me recordo que tem um episódio muito foda, que eles estão tipo numa entre zonas assim, que é o episódio do Wisemon, que é aquele super sábio, sabe? Ele aprende um pouco também, né? Porque se você pega a primeira parte, o Taiki sempre protegido pela Kari, né? Ele é sempre protegido pela Kari, que é a voz da consciência dele, fala, pô, não faz isso, você vai se machucar. É tipo, leva um casaquinho, menino. E carregado pelo Shoutmon, né? Sim. Chega e fala, não, vamos fazer isso aqui, vamos lá, eu quero ser rei. Você não vai me ajudar, vai ser maneiro. Já na segunda parte, ele já tem consciência do que ele tá fazendo. Totalmente. Tanto que nesse episódio do Wisemon, ele mesmo vai na briga com o monstro que eles estão lutando. Ele vai lá e usa o corpo dele como uma ferramenta no meio de uma batalha de monstros, sabe? Só faltou dar um socão, né? Só faltou dar um socão, mas ele usou o corpo pra empurrar, sabe? Pra tirar o coisa... Não lembro se era pra tirar do alcance, pra empurrar o monstro. Mas enfim, ele luta junto. E aí tu percebe que existe a pegada de estrategista aqui, do líder que tem que ser um líder de exército. Porque existem cenas que eles debatem estratégia de guerra. Isso até é apresentado na abertura, que muda, que mostra os generais juntos, conversando, né? O Taiki, o Kiriha e a Nene. E aparece o mapa na frente deles, assim. Isso é muito legal. Que é uma coisa de guerra que devia ter mais, eu acho que tinha que ter muito mais. E que ele é um cara com responsabilidade, que nem o Raul disse. Então eu gosto dessa parte. A parte ruim aqui é que podia ser mais, né? Podia ser muito mais. Porque, digamos que de 10, eles entregam 4, entendeu? Disso. É um erro que acontece, inclusive, em muitas temporadas de Digimon. Nessa segunda parte acontece de novo, que é, vamos fazer a dupla do cara bonzinho com o segundo protagonista B10, vamos esquecer a menina que pode ser foda, a Nenê é totalmente subutilizada na segunda parte. Eles até dão um Digimon novo pra ela se utilizar, né? Mervamon, né? Porque o problema da Nene é que ela não tinha a fusão dela, as coisas delas, né? E é por isso que ela fica muito subutilizada, porque... Ela só serve de suporte por causa do Digimon Jato lá. Ela não tem nenhum Digimon que evolui, né? Só que o Digimon Jato, ele era usado também na fusão já na primeira temporada pelo Taiki, né?
Sim. O Shoutmon Cross 5, né? Que era o. Sim, eu acho que, de novo, ela acabou sendo subutilizada, porque nem ela tem uma Choshinka, né? Uma super evolução, sabe? Então eu não gosto quando isso acontece. A Mervamon podia ganhar um pouco da luz do Omegamon pra poder evoluir, né? É que não precisa ser disso, porque o próprio Kiriha conseguiu sem, né? É o Zik, não é o Ômega. E isso é algo que a gente discutiu muito na temporada do Frontier, né? Que chega um momento que eles começam a funilar, começar a dar coisa só pros protagonistas principais ali, e os outros viram meros espectadores do que tá acontecendo. Sim. Não, o Savers, todo mundo tem, até Burst Mod, até a coisa tem Burst Mod. Sim, sim. Até o Corvo, né? Até o Corvo. É o Corvo, tem, todo mundo tem. Pois é, o Frontier acontece muito isso. A gente, inclusive, acho que a gente discutiu durante bastante tempo no episódio de Frontier sobre isso. E a Nenê acontece de novo, cara. E geralmente, quando é pra acontecer, a primeira pessoa que eles vão colocar pra acontecer é a personagem feminina. Eu acho isso meio babaca. Sim. Isso é zoado de verdade, assim. Sobre pontos que eu gosto da segunda fase, assim, o Balmon e o desenvolvimento dele, a morte dele. Eu gosto do Dark Knightmon também. E da evolução dele pra Beelzebumon. Se eu não me engano, isso aconteceu no finalzinho da primeira parte. Sim. Eu acho que é um ponto alto da primeira parte, o arco todo do Balmon. Porque é um arco desenvolvido mesmo, né? Na segunda parte, eu tenho o Dark Knightmon, que é um vilão foda de verdade, que tá o tempo todo ali, metendo pressão na galera. E ele é mau, mais mau que o Pica-Pau. Ele é mau. A única coisa que me incomoda um pouco do Beelzebumon é que é a pessoa que é mais chata, tipo, eu do lore, dos níveis de poder, sabe? Tu colocar não só um Beelzebumon, mas aquele Beelzebumon aí tá num Blast Mode, né? No meio do começo. Me tira um pouco do equilíbrio das coisas, sabe? Mas aqui eu vou ser bem sincero, não existe equilíbrio. Eu ia comentar isso depois. Não existe, mas é uma coisa que me incomoda, mas eu sei, eu tô sendo chato só. Mas eu acho que um personagem muito bom é o Beelzebumon, cara, e é um exemplo que teve uma dedicação de desenvolvimento de personagem aí, pelo menos nisso, né? O pessoal da equipe falou assim, não, a gente precisa porque esse personagem é popular. E aí, se dedicaram. Isso acontece aliás, com muitos personagens que aparecem em tela aí, só porque são populares de temporadas passadas, né? A Cross Wars tem esse defeito aí, que também é uma coisa boa, mas é ruim, porque não mostra mais. Mas eu quero deixar pro final isso aí, senão a gente não vai falar da narrativa. Tem Meramon, tem o Stingmon, aparece várias vezes, a própria Lilimon, aparece Digimon, Pinocchimon aparece várias vezes também. O Lucemon aparece. Cara, o foda de quando o Lucemon aparece é que a gente sabe que ele é o bom. Exatamente. Mas vamos continuar falando mal aí do Digimon Cross Wars. Sabe o legal que eu percebi na parte dos Death Generais, são os generais da morte, né? Assim dizendo. Que cada um deles se apresenta um dia da semana. É o Wuxin, da China. Isso, porque o do reino lá dos vampiros, que é o Neo Vandemon. Não, o Vandemon. O Digimon brasileiro, pô. Respeito. Ele representa a segunda, né? Porque a segunda, na escritura, a segunda-feira é escrito com o kanji da lua. Aí temos aqui o Digimon do fogo, que é o Dorbekimon. Isso, que é o da terça. Temos o Splashmon, que é o da quarta, né? Com o kanji da água. O Splashmon usa golpes de água. Temos o da quinta, que é o Zamielmon. Isso. Aí depois o Olegmon, que é o ouro, né? O dia do ouro. Temos o Avimon, ele. E o Apollo, que é o domingo, né? Que é o dia do sol. O dia do sol. Então cada um deles se representando um dia, assim. Isso aqui eu achei legal, essa parte da mitologia, sabe? Assim, essa pegada do dia da semana tem isso, mas também tem a pegada do Wuxing, da filosofia chinesa dos 5 elementos. Porque tirando o domingo e a segunda... Tirando o sol e a lua, né? O sol e a lua. Tu tem aí o fogo, a terra, a madeira, a água, né? Tu tem tudo aí. E o metal. E, cara, eu gosto de como é construída a mitologia inteira do Cross Wars. Sim, a mitologia do Cross Wars é muito rica. Por que eu gosto demais de Cross Wars? Eu reconheço todos os defeitos, mas se eu pudesse escolher de favorito de Digimaníaco, assim, Cross Wars seria a minha escolha. Por quê? Porque no Cross Wars eles trazem toda a mitologia de Digimon nessa série, de uma vez só. E se tu tem um olhar aguçado para Digimon, tu percebe isso. Tem uma zona da primeira fase da série que o céu dela é constituído de Digisoul. Os caras usam a animação do Digisoul. Aí tu consegue ver que existe uma reapresentação de Digimon aqui, que são conhecidos de outras temporadas. Então tu tem uma apresentação do exército, daquela visão do exército do Taiki, e aparece um Vimon, um Agumon, um Patamon e o Mateumon. Tu vai ver as Digimemories. Tu tem ali Leviamon, Omegamon, são os caras
Inclusive, se eu não me engano, durante a segunda parte aparecem alguns dos cavaleiros aí, né? Aparecem, assim, como o Muriel disse, o nível de poder é completamente sem noção, porque tecnicamente nesse mundo do Cross Wars não existe nível de evolução, tá? Porque o Bagramon tirou. Como é pro Cross, né? Exatamente, não existe mais evolução, então não tem mais nível de poder por evolução. Então tu tem o Shoutmon rebatendo aquele poder apocalíptico do Lucemon com o microfone dele. Então tem toda essa construção de personagens importantes, tem o Neptunimon aparecendo no início, que era dos Olimpianos, o Lucemon aparecendo aqui também. Só que soa meio como desrespeito, de certa forma, isso, porque na fase dos Generais da Morte, o Dorbikmon usa o Huanlongmon montaria. Isso aí foi sacanagem. E o Huanlongmon, cara, é a fusão dos 4, sabe, criaturas que protegem os quadrantes do mundo digital. Pô, só pra ter ideia, aquele dragão azul do Digimon Adventure é só um pedaço dele. Aí tu fica, Dorbikmon é pica, sabe? Tu fica assim, né? Fica pensando nisso. É nível Yggdrasil, né? É uma parada muito acima. São as bestas celestiais, não é? Então, ele é a fusão das 4. Os Soperanos. A Fênix, o dragão, o tigre e a tartaruga. Exatamente. É uma falta de respeito mesmo, é uma falta de respeito com a mitologia. Exatamente. Eu fico tipo, cara, que falta de respeito também, né? Aí é só uma montaria, velho. Aí o cara faz um Digicross ainda. Aí o cara... Ali são os engravatados montando em cima da mitologia pra ganhar dinheiro com o Digimon. Essa é a grande verdade. Boa, gostei. Gostei. Mas é a percepção que eu tenho também. Porque, coloca aquele Digimon que a galera gosta. Quem é fã gosta, conhece, entendeu? É isso, cara. Mas cara, é o brinco, mas é verdade, é isso mesmo. É verdade, é isso mesmo, cara. E aí tu não tá deixando os fãs de Digimon felizes, sabe? Tem uma coisa importante que eu deixei passar. O quê? Algum Leomon morreu nessa temporada? Morreu. É a Polomon. Não, tem o Leomon. É o Mad Leomon, não é? Mad Leomon. O Mad Leomon é o primeiro a morrer. Mas o Apolomon é o Leomon também. É um leão. Ele é da família. Ufa, que susto. Senão eu ia falar que era uma merda mesmo. Aí eu não queria nem discutir. Ia acabar o episódio aqui. Faltou só o Shotmon bater X1 com o Hexamon daí, pra acabar com qualquer nível de poder. Pô, cara, e o Dark Knightmon é incrível como conceito do personagem, de vilão e também de Digicross, porque o jeito que ele se funde é muito legal. Ele é um machado, e aí o cavaleirinho pequenininho, e aí eles se juntam e, pô, é um conceito visual e de personagem legal. Darktimon também é foda pra caralho. Eu gosto do Tacticmon. Puta merda, descartado. Se alguém aqui defender a máquina de lavar, a gente acaba o episódio aqui, hein? Máquina de lavar. É, o Balistimon. O Balista Ele estraga o visual de metade dos Cross aí, cara. Mas ele é exatamente o brinquedinho de se vender, cara. É lógico, não é quadrado à toa, né? É quadrado todo. Primeiro, besouro. O japonês adora besouro, velho. Segundo, quadrado. O japonês adora quadrado. Tudo. Nossa, é tudo, né, cara? O japonês adora quadrado, robô besouro que vira caixa de som, velho. Agora me falem, o que deve ter vendido de pelúcia da Kutimon deve ser brincadeira, viu? Nossa, porra, mano. Eu mesmo compraria. E outra, vocês estavam falando sobre desenvolvimento de personagem ou falta de desenvolvimento deles. Se você parar pra pensar, a Kutimon foi muito melhor desenvolvida que a maioria dos personagens que aparecem aqui, tá? Nossa. Foi. A gente vê a família dela, né? Sim, tem toda a história dela, por que ela segue o Dorulumon. Inclusive, ele também é melhor desenvolvido que muita gente. Um personagem foda. Não, e nessa arco ela ajuda a derrotar o Break Dramon, que é o arco dos pais dela. Os pais dela estão tendo do Break Dramon. Teve um arco que trouxe aquele Espadamon, que daí é o Shoutmon Cross S lá. Porque os caras colocaram aquilo ali pra ser propaganda do jogo de Nintendo DS que tava saindo na época, cara. Então tu vê que é muito coisa de, coloca isso aqui porque é brinquedo criança, coloca aqui. Será? Será? Eu acho bacana que, eu tava falando da Kutimon, que é uma das poucas coisas que eu acho maneiro o aparecimento dela da terceira temporada, porque é o desenvolvimento de tudo que ela passou. Ela um tempo sozinho, né, sendo protegida ali pelo Dorulumon, aí ela vai e conta a proteção ali com os pais dela, falando assim, vai, segue seu caminho, não sei o que, você é forte. E aí na terceira temporada, ela vai querer o quê? Proteger o cara que tá triste. Por quê? Porque perdeu ali o seu ponto de apoio, que nem ela perdeu os pais, o cara perdeu um cocô de metal, que é o Yu. O Yu. Cocô de metal. É uma das poucas coisas que eu acho maneira de desenvolvimento ali na terceira temporada comparado com o resto. É isso. Depois ela some de novo e ninguém liga porque ela aparece só pra vender Brinquedo. Cara, essa é a parte mais triste. Parece que Cross Wars é o puro suco do... Pô, vamos vender alguma coisa. É Capitalismo! Cross Wars, o símbolo dele é uma gravata. Puxou agora puxou. E aí tu percebe que a equipe tava tentando colocar coisa. Olha esse sinalzinho aqui, foi Digimon, a gente não esqueceu de você. E aí eu... Cara, que foda.
estilo Semon. Ah, mas coloca isso aqui porque é popular. E eu gosto dos Generais da Morte, esse arco, porque tem essa pegada, assim. Parece que a animação fica melhor, porque fica mesmo. E comparado com o que via antes, tem uma crescente, né? Apesar de alguns desenvolvimentos serem muito rápidos. Então, o arco que eles enfrentam o Gravimon, que o Shoutmon, ele finalmente vira o Cross 7, é uma coisa que eu fiquei impactado quando eu assisti lá em 2011. Eles fizeram até o brilhozinho do Gurren Lagann aqui. É o Xzinho, né? O X não é o V, né? O V é o do Omnis. É o brilho, o reflexo da luz. Isso aqui é Gurren Lagann Kamen Rider, sabe? Parece que os caras colocaram pra empolgar mesmo o negócio. Mas eu vou te falar, que você citou essa parte do Cross 7, eu ficava perdido ali em qual que era o Cross 4, o Cross 4B, Cross 4S, o Cross 5. É o K também, que é o Knightmon. É, tem. Então, não sei, às vezes era muito confuso pra mim. É, o Cross 2 é ele e o Baristamon, né? Esse não tem como confundir. O Cross 3 é ele, o Baristamon e o Dorurumon. Sim. Cross 4 é com a Starmon de espada. É com a espada dos Starmon. Aí Cross 4P vinha o Beelzebumon. O Cross 4S é com o Espadamon, que vira uma lança, né? Não uma espada, isso é estranho. O Cross 4K, ele ganha a capa com o símbolo do TK, da esperança. É por causa que é com os Nightmon e os Jaspalmon, né? E aí ele ganha uma espada de cavaleiro. Aí o Cross 5 é com o Sparrowmon, né? No braço. E eles pulam do 5 pro 7. Porque o 6 é exclusivo do mangá. Mas eu acho engraçado porque o Beelzebumon, ele é o Digimon Ikarai da temporada. Porque ele é aquele personagem que ele já era popular por causa da temporada anterior, né? Ele tem um destaque porque ele é um dos Digimons de Cross do personagem principal. Só que, como ele é um personagem que já apareceu antes, como que ele é um personagem extremamente forte e tudo mais, toda hora ele vira aquele personagem que, eu tenho que resolver alguma coisa. Ih, carai, é mesmo, esqueci a porta aberta de casa. Aí ele sai. Aí no final da luta, quando os caras estão perdendo, ele aparece, sabe? Ih, caralho, é verdade, eu tinha que ajudar vocês. Aí ele aparece lá do nada, lá dando tiro. É verdade, eu tenho que ajudar você. Mas não é isso que acontece, cara. E tem o Cross 5B, né? Que daí é o Sparrowmon mais o Beelzebumon. Aham. Cara, é muito zoado que o Shoutmon Cross 6, ele aparece no mangá, ele é que o Shoutmon DX lá, né, que é a fusão deles todos juntos. Só que tem um melhor ainda que o Cross 7, que nunca apareceu na animação, que é o Shoutmon X6. Ah, é o do mangá, né? Que é o do mangá. Porque no mangá, caso vocês não saibam, todo mundo evolui. E aí tem só a forma mais pica das galáxias, que é as evoluções de todos se fundindo num só. E é um pecado, cara. Isso não ter entrado no anime, porque, pô, é um robozão, né? Cara, e é legal que ele muda, né? Diferentão do... Você sabe por que não entrou no anime? Imagino que engravatado. Aí o cara deve ter pensado, isso aí é difícil pra montar, né? Boa. É difícil pra montar. Animar isso aí é zoado, hein? Ele lembra um pouco o Alphamon. X6, ele tem todo mundo evoluído. Até o Shoutmon tá evoluído aí, né? Aquele rolê dos Digimon X lá, que é vírus e tal, ele já aparece aí nesse mangá ou ele aparece vai pra frente? Isso aí é coisa do Alphamon. Pô, até o Balistamon fica legal evoluído. Nossa, é verdade. Só que esse aí que acontece, o problema desse Balistamon é que ele já não é mais quadrado, não tem mais como montar. Pô, a evolução do Balistamon é Atlur Balistamon. Olha o Dorulumon aí. A evolução do Dorulumon é Jäger Dorulumon. E o do Sparrowmon é Raptor Sparrowmon. Maneiro. E aí evolui do Shooting Starmon, que é a evolução do Starmon do Cross Wars, que ele é tipo um meteoro. E aí vira esse Shoutmon 6 aí, né? Aí vira esse Shoutmon bolado. Não, ele é um torpedo. Ele é um foguetão. Maneiro. Sim. Nada tá só no mangá, né? E o mangá... Inclusive, nesse momento, você que tá ouvindo o podcast, quando o Chris fala o nome de cada personagem, a linha de áudio se transforma no desenho do personagem. Então fica de olho na linha de áudio aí. E o mangá tem uma história muito melhor, cara. É bem diferente do anime, aliás, diga-se. Tem o desenvolvimento do Yu e o desenvolvimento do Bagramon. Muito obrigado, Chris, que eu vou usar isso aqui como referência para perder pontos no anime aqui. Perder pontos no anime quê? No anime aqui. O mangá é muito melhor, diga-se. Conta a história até do que aconteceu pro Bagramon virado o que ele virou. Geralmente é porque no mangá eles têm mais liberdade criativa de fazer essas coisas, porque não tem tanta necessidade de vender brinquedo, assim. Exatamente. Porque o mangá é um produto parceiro do anime, né? Ele é paralelo, ele não é o mangá que alimenta o anime, nem o anime alimenta o mangá. O mangá é uma coisa que tá ali pra ser um produto vendido devido ao anime, né? Não ao contrário. Exatamente. E aí no mangá, cara, ele tem umas ligações com séries anteriores, que é mais legal do que aconteceu no Hunters.
mais legal acontecer no Hunters. Mas enfim, No Hunters é nada a ver, né? A forma que acontece. é meio nada a ver, meio nada a ver. Ô, Cris, vamos pra parte que eu acho que mais interessa a você e o Muriel. 2010, 2011 aí, né, a época dessas temporadas e tal. O que trouxe de novo pros games de Digimon? E o que os games de Digimon trouxe de novo pra essa temporada do anime, né? Eu acho que a maior parte que mais interessa a vocês, né? São fãs aí de RPGs eletrônicos, que a maioria dos jogos de Digimon são. Nada. Não, teve. Ó o Muriel aí, ó, jogando contra o próprio time dele aí, ó. Eu tentando jogar ali a entrada pra vocês fazerem a propaganda do podcast. Aí você errado aí, Muriel. Mas é claro que tem relações com os jogos, Raul. Até porque eu e o Muriel somos partes do Grinding Cast, o maior podcast RPG eletrônico do mundo, Do universo. da Galacta. Então, quem gosta de RPG eletrônico como Final Fantasy, Dragon Quest, Pokémon, Digimon, ou outros jogos aí, como mais de nicho, como Xenoblade, Tales of, ou Trails in the Sky, você vai achar coisas assim lá no Grinding Cast. Nós fazemos podcasts sobre RPG. É, Muriel? Falamos sobre um monte de coisa. Exatamente. Obrigado, Muriel. O cara é bom, né? O cara é bom. E eu vou contar pra ti, tá ligado quando eu falei que Cross Wars parece ser uma forma de ressuscitar um cadáver do franquia de Digimon? É tipo isso. Os jogos é um reflexo disso. Teve o lançamento de um jogo, que é RPG, pra Nintendo DS, né? É que assim, tu tem jogos de Digimon que são baseados nos animes, né? Assim, Mas os jogos do Digimon, eles são coisas independentes, eles são bem independentes. Então, tu tem séries de jogos extremamente independentes que não são influenciadas diretamente pelo anime. A maioria deles, na verdade, não é influenciada pelo anime. no caso do Cross Wars, nós temos 2 jogos que foram influenciados pelo anime, Muriel. Que são jogos da série já mais antiga, Digimon Story, né? Que surgiu no Nintendo DS mesmo, começando pelo jogo conhecido aqui no ocidente como Digimon World DS, que não é da série World, não tem nada a ver com aquela do PlayStation. E aliás, o Digimon Story Cyber Sleuth, que é um dos mais recentes, é parte dessa série. Uhum. O Cross Wars, então, ele contribuiu para essa série com os jogos chamados Digimon Story Super Cross Wars. E aí tem 2 versões, Blue e Red, né? A versão Blue é a do Kiriha e a versão Red é a do Taiki, é óbvio. Ih, rapaz, até isso parece com Pokémon, né? Aqui no Japão tem bastante isso, né? Então, a série Stories, eles deram uma Pokémon usada na fórmula, né? Dos jogos de Pokémon. Digimon não tinha uma fórmula muito fixa dos jogos, cada jogo vem com uma loucura diferente. E a série Story é a primeira que ele tem uma identidade de gameplay fixa que vai transferindo de um jogo pro outro, assim, né? E ela é um pouquinho Pokémon usada, ele seguiu esse padrão de ter 2 jogos. Mas Metabots tem isso, tem um lá de dinossauro também que tem isso. Até Shin Megami Tensei. Eu brinquei, mas faz todo sentido, até porque veio antes, ou veio logo na sequência, ou foi no mesmo momento, de um anime que é sequência, que são 2 protagonistas, que um é vermelho e outro azul, né? Que é o Gundramon e o Shotmon. Ah, não, mas é que os jogos de Digimon antes não eram assim, né? Eles não tinham essa pegada da dualidade. Começou porque eles realmente quiseram dar uma Pokémonzada, assim, no jogo. Ah, todo sentido, o exército azul, o exército vermelho. E é verdade, a parte 2 tem a questão dos exércitos, né? Que é a fusão dos exércitos e tudo mais. Sim. E é meio interessante que esse Digimon Story Super Cross Wars, ele parte do mesmo gameplay da série Story, mas introduz o Digicross, que é uma coisa que não existia, né? Até o lançamento de Cross Wars. Infelizmente, ele jamais veio pro ocidente e duvido que chegue aqui algum dia. Esse vai ser um dos jogos que vai ficar no Japão pra sempre. E ele foi lançado num péssimo momento, vamos ser sinceros. Ele foi lançado para Nintendo DS. Ele foi lançado em 2011. Cara, só pra vocês terem ideia, 3DS foi lançado em fevereiro de 2011. Então já era o fim da vida do Nintendo DS. Sim. Então os caras lançaram assim porque, tem uma base gigante instalada, porque o Nintendo DS é o segundo console mais vendido da história. Sim. E vamos lançar porque todo o dinheiro que entrar é válido. Eles usaram toda a engine, todos os mesmos assets do Digimon Story, que já existia, né? Então eles não gastaram muito dinheiro. Eles lançaram porque eles lançaram pra ter um produto parente, né? Um filho ali do anime. Esse é o adendo aí. Mas curtam aí, se você curte RPG, dá uma olhada lá no Grinding Cast, a gente é legal. Olha aí. Eu vou Pix, que Digimon que você queria citar? É um que saiu mais ou menos na mesma época, mas ele já tinha acabado o anime, né? Que é o Digimon Story Lost Evolution. Isso! Não tem relação o jogo que eu falei, mas o Digimon que eu queria falar é do Damemon, né, pô? É o Cocô Metal. Dá-me! Bem, por favor, vamos falar do Cocô de Metal. O Cocô de metal. Ele tem um smiley face e um olhinho brilhante. É um Cocô de metal. Tem o Smile Face. Cara, ele é um cocô de metal com cara de chapado, né? Sim, e ele tem um chifre. Que vai parecer aqueles gorrinhos de festa de aniversário. E ele tem uma versão do Shumon, o ratinho, né? Só que dourada, pilotando ele, velho. Tipo um mecha. O nome é Chuchumon. O Tumon controla ele, né? Ele é tipo, era tipo aquela pegada do
Do Sukamon. Do Zukamon com o rato mesmo, né? É mesmo que essa brincadeira, essa piada. A mesma pegada também daquele Digimon que foi da terceira parte, que aparece também, que foi criado lá, montado e tal. Que ele era descontrolado, que só funcionava com o cara controlando ele por cima. É aquela coisa, né? Cada Digimon representa o seu Digi escolhido, né? A gente pode chamar de escolhido? A gente pode chamar de escolhido aqui. Chamando o Yu de cocô. A cara de pau assim. Ah, mas o Yu é um cocô sendo controlado por outros, né, cara? É isso Pô, aí. mano. Exatamente. Eu fico com dó do Ele é Yu na criança. parte 3, cara. Na moral, deixa o cara. Mano. Ele tem tonfa, mano. Um cocô com tonfa. Ele é o Hibari. Não. Eu não vou permitir você falar que ele é Hibari. É o Hibari, velho. Você está ouvindo isso, né, Muriel? Você está ouvindo essa calúnia aqui do Raul. Tira o Damemon. Qual outro anime que você lembra de alguém com tonfa? O Dinho do Grand Chase. Ah, é anime, né? Mano, é anime, pô. Tem um animezinho aí do Grand Chase. Tem um animezinho do Grand Chase. Ah, se lascar pra lá. Não vou aceitar você falar do Hibari dessa forma. Eu nem gosto do Hibari, mas, por favor, compara o Hibari com o Damemon. O Damemon, né? A única diferença é que o Hibari tem o passarinho e o Damemon tem o ratinho. É verdade. O passarinho do Hibari é mais foda que o Damemon. E o ratinho que é o vilão verdadeiro, né? No momento que eles matam o ratinho, o Daimon fica do bem. Vamos resumir a terceira parte? Não deveria ter existido. Não deveria ter existido, ponto final. Não perca seu tempo. É um fanservice mal trabalhado. Eu fiz essa experiência com o VuPix e funciona, tá? Se você realmente quiser assistir a parte 3 por conta do fanservice, faça o seguinte: assista os 3 primeiros episódios e os 4 últimos. Você vai entender a série inteira. E funciona mesmo, tá? Eu fui até o 16 da última parte e eu pulei 5 episódios. Não perdi nada. Não muda. De novo, tem literalmente o mesmo problema da primeira temporada. Não tem evolução nenhuma. Ah, mas esse é pior. Mas, não, sim. Eu não terminei. Eu falei que ele tem os mesmos problemas e tem mais. Porque os personagens que são ali os antagonistas, que é aquele clubinho de otário lá, são péssimos também. Tem nem graça essas coisas, não é nem engraçado, sabe? É tudo horrível. Terrível. E acontece a mesma coisa que acontece, inclusive, na parte 1. Tem o clubinho de adversários. Um dos caras que comanda, ele tá sendo dominado pelo seu Digimon. Acontece a mesma coisa. É muito clichê. Escuta, o ano era 2011. Todos estavam empolgados. Era a comunidade do Orkut de Digimon. E o Christian estava acessando. Todo mundo estava muito empolgado. O título era Os Jovens Caçadores que Saltam pelo Tempo. Era isso que nós sabíamos. Era a sequência direta de Cross Wars. Então, poxa, será que é aqui, finalmente, que nós teremos o multiverso de Digimon conectado? Diz a juventude numa rede social agora extinta. Os jovens, então, conjecturando, ficavam cada vez mais empolgados à medida que imagens eram lançadas. Alguns criticavam. Nossa, que estranho, mudaram o design de personagens ou é impressão minha? Não era impressão sua, jovem. Você estava coberto de razão. A introdução de um novo protagonista não era uma novidade na franquia. Então, muitos não levaram isso como um grande problema. Yu tinha essa oportunidade de crescer como um herói. E Taiki como um grande mentor após tudo que ele viveu. Quando chegou o primeiro episódio e aquela introdução sobre um mundo digital se sobrepondo ao mundo real e um golpe baixo, titânico, de utilizar a logotipo da franquia original com o dinossaurinho na ponta, fez todos acreditarem, essa vai ser a melhor temporada de todas. E é interessante que o narrador do primeiro episódio fala, porque existem criaturas chamadas Digimon, e agora, não sei o que, piriri, piroró, o mundo não será o mesmo, agora vai, hein? Que tinha boatos que os protagonistas antigos iam aparecer. Cara, tu não faz ideia quanto a comunidade estava engajada com essa série. Agora, sabendo o resultado, imagina acompanhar isso semanalmente. Todo mundo junto, sofrendo. Porque isso é uma merda fumegante, cara. Terrível. Na moral, fizeram isso com a temporada que o Digimon principal é o Digimon que é o Luffy, velho. É o Gomu Dramon, velho. É Gandramon o nome dele. É, o Gun é de Gomu mesmo. É o dragão de borracha. É por isso, inclusive, que... Lembra que tem um episódio que ele quer nadar sozinho e ele até faz a cauda dele virar meio que motor. Você percebeu que ele é um Digimon bem elástico e caramba 4? É porque o Gun dele é de Gomu mesmo, é de borracha. O Gomu Dramon é o dragão de borracha Digimon. Eu gosto dessa ideia de continuação, porque eu gostei da função do Taiki, sabe? De ser o mentor, de estar ali, você fala, só que o protagonista é uma merda. O Tagiro. Não, mas eu gosto da função do Taiki mesmo, do Miki, que eu gosto quando as obras têm essa continuidade, e aí também tem essa proposta da mistura e tal. Pô, tinha uma ideia muito boa ali, só que esqueceram dela até, sei lá,
os últimos episódios, né? Depois deram uma desculpa esfarrapada pra isso, né? Porque eles precisavam treinar os caras e o velhinho precisava descobrir quem era o mais forte pra usar o báculo da mão do cara lá. Não, é terrível, cara, é terrível, assim, nada de desenvolvimento, é episódico que não serve pra porra nenhuma, velho, é tudo terrível nessa temporada. Não, é horrível mesmo, tem brincadeira. Assim, tem poucas coisas que você fala, pô, isso aqui é maneirinho e tal, mas são coisas soltas, sabe? Não é algo do roteiro, não é algo que você fala, pô, isso aqui é interessante, que nem, eu acho o Dramon um personagem maneiro, eu acho que alguns desenvolvimentos que eles dão pro Yu na terceira parte eu acho importante, alguns personagens que ficaram largados ali na primeira, segunda parte ali, ou ficou mal resolvido, ou não se falou mais, que nem eu tinha falado da coelhinha rosa lá, eu acho importante aparecer, entendeu? Eu acho importante você pegar um protagonista e dar um desenvolvimento pra ele não quer ser rei só porque quer ser rei. O Gundamon, ele teve ali um passado ali, em poucos episódios eles conseguiram desenvolver um passado pra ele. Era até um amigo dele que abandonou ele, né? Que é o Digimon lá que se veste de outros Digimons. Esse é o poder dele. Uhum. Ele parece a Gatomon, só que é um cara magrinho. Então, tem uma ideia ali. O problema é que o desenvolvimento, ele peca do mesmo jeito que peca o desenvolvimento da parte 1. Só que de uma maneira muito maior. Ah, cara, pra mim é só um dos maiores desastres de desenvolvimento de personagem, ou tentativa disso que eu já assisti na minha vida. A hora que eu vi anime pra cacete, cara. É que a expectativa e a realidade é muito cruel, né? É terrível, é terrível. É porque, de novo, a proposta, a ideia inicial dos caras, o conceito que eles queriam construir não é desinteressante, só que caiu no mesmo problema da primeira temporada. Episódico com um monte de personagem relevante que podia ser descartado já no começo da ideia de que escreveu o roteiro, porque não serve pra nada esses personagens. Os episódios não servem pra nada. O episódio do Digimon Lápis é horrível. Nossa. Ah, tem uma curiosidade sobre o Ekakimon, esse Digimon Lápis. Um monte de Digimon, eles foram criados por fãs. Na época teve um concurso criativo, né, de criação de Digimon. As crianças desenhavam e mandavam pra Toei. Uhum. Ou seja, a Toei fazia as crianças fazer o trabalho dela, é isso? Aí os favoritos viravam oficiais. E o Ekakimon e aquele Digimon Moedinha são exemplos desses que foram criados. Mas não, isso não é novidade. Há um tempão já tem esses concursos de Digimon criados por fãs. E aí, como tava saindo essa animação na época, eles colocaram num episódio esse Digimon, né? Sim. E nos iCatzinhos que tem aí nas pausas dos episódios, pros comerciais, eles mostram, né, as artes dos fãs. E algumas que viraram Digimons, né? Então ele, tipo assim, falando que, ó, sempre existiu isso aqui. Vai dessa vez a gente tá te mostrando. Porque tem um monte que foram feitos por fãs que a gente sabe, que a gente nunca viu o desenho original do fã, né? E é legal que eles mostraram. Mas, cara, isso é o mínimo, sabe? Isso não vai tornar a série melhor, a terceira parte melhor. Longe disso. Não. Até porque, pra Digimon faz todo sentido, né? Porque Digimon é tudo que virou digital no mundo original, ele virar um Digimon no mundo digital, porque é um mundo digital. Uhum. Então, você pegar um desenho, tirar uma foto dele e digitalizar, no universo de Digimon, aquilo pode virar um Digimon. E isso eu acho maneiro pra caramba. Só que, no fundo das contas, a gente sabe que é os engravatados botando criança pra trabalhar pra ele. A sacada dessa terceira parte existe um lugar chamado Quartz, DigiQuartz, que é tipo um momento que o mundo digital acaba entrando em contato com o mundo real. Aí vamos resolver esse problema. E é isso. Só tem uma cena desse anime que é maravilhosa. Eu vou dizer qual é. É a guerra comendo, pau quebrando pra todo lado. Aí tá aparecendo aquele meme lá do pessoal brigando assim, e aí gritando no fundo: olha o pau quebrando! Eita, pô, eita! Aí o pau tá quebrando, não sei o que, tá todo mundo lá em tela. De repente a guerra para e um cara aponta e fala: olha ali, tem um cara socando o Digimon! Que maneiro! Aquela é a melhor cena do anime. E era o Marcos Damon socando o Digimon lá, derrubando o Digimon gigantesco na porrada. Masaru. Tava 100 Digimons ali, heróis, batendo em todos os Digimon. E tinha um extra ali que era um Masaru ali dando umas porradas nos Digimon muito, muito forte. Era só isso, cara. Isso me ganhou. E cara, aqui, ele é um Digimon? Ele é um Digimon também? Que é isso? Na verdade, ele é, porque ele foi morar no Digimundo no final do anime dele, né? Ele deu uma de dominó, ele derrubou um atrás do outro. E depois, numa cena seguinte, tá ele de novo, em outro episódio, batendo em outro Digimon. Não tem aquele meme que brasileiro tá em todo lugar? Aham, é ele. O Venom Vandemon provou isso nesse anime. A Evolution Line dele é isso, né? Tá todo lugar, igual o Leomon. Curiosidade, no TCG do Digimon, o Marcos é o único que bate. O único Tamer que bate. É sério? A moral do deck dele é ele botar o teu oponente, não os teus Digimon. Que da hora. Que da hora. Eu vou pesquisar isso. Eu mando depois pra ti o vídeo do OTK com ele de 2 minutos.
TK. No final dessa terceira parte tem o crossover, né? É importante deixar claro. Tem o crossover que os protagonistas das séries anteriores aparecem. Isso tá aí pra chamar atenção pra animação, pra tipo, olha, estamos fazendo um grande evento. Isso é pra você esquecer que foi tudo uma merda antes. Mas na verdade é muito broxa, tá? Só pra deixar claro. Não assista só querendo isso, tá? Não assista. Porque é broxa. Não tem nem a animação das evoluções deles, nem a música. Ele já parece evoluído, né? E não é legal. E outra coisa, eles quiseram fazer um puta fanservice pra fã de Digimon e eles cagaram, porque não apareceu o Ryo Akiyama aí, que é tipo o lendário treinador da série de jogos Pior, né, cara? que tem crossover com o anime também. Ele tá no Temer, né? Ele aparece no Tamers, ele aparece até um pedacinho do filme fazendo Tamer e um segundo do 02 também, num flashback. E ele é o protagonista dos jogos de WonderSwan. E se ele não apareceu, então os caras não fizeram uma pesquisa correta, sabe? Ou acharam que merecia aparecer lá. Ele merecia ser um dos 6, né? Um dos 7, no caso. Eles erraram nos heróis. Não é nem errar nos heróis. O protagonista de cada temporada e ele poderia ser um 7º, que ele é o protagonista do jogo. Erraram. O Digimon Adventure 2, o cara não é herói. O Pix, mano, levando pro coração até hoje o 2, velho. E o Dave é o vilão do anime, ele não é herói. Não, a gente tem que lembrar que o Vimon tava tomando um cacete sozinho, aí apareceu o outro lá. Aí, vou te salvar! Digimon de terminar! Vai, mano, você tá apanhando! Foi o único que tava tomando um cacete dos heróis. Cara, o Davis, o Daisuke, né, o protagonista do Digimon 2, ele já passa vergonha suficiente demais a série dele. E, porra, mano, o que ele toma de fora da Hikari, assim, não tá na historinha. É verdade. Já sofre humilhação demais na série dele. Mas eu vou entender, essa parte pífia dele no Digimon Cross Wars é nada mais que o QI negativo dele apresentando no anime. Justo. Enfim, eu só quero deixar claro que como eu odeio Hunters, cara, nós estamos na linha do tempo errada, porque isso saiu do papel. E aí, cara, como eu odeio essa fase, cara, ela não existe. Pra mim, no meu headcanon, Cross Wars termina na segunda fase, quando o Shoutmon Superior Mode derrota o Bagramon com um golpe só, sabe? E acabou ali, cara, acabou, não tem mais. Infelizmente, ele carrega o nome de Cross Wars, então temos que falar dele. Isso é muito triste, velho. Muito triste, cara. Eu não suporto isso. Eu não aguento mais, cara. Eu não suporto isso, cara. O pior é que o final é o Bagramon dando uma piscadinha. Você sabe. Nossa, velho. Cara, isso é muito zoado, não faz sentido. Foi o arco de redenção do Bagramon. Não, isso aí não existe. Isso aí o Raul tá inventando. Ah, porque o Bagramon se arrependeu depois da morte, entregou a mão dele lá pros caras cortar o quartzo, fazer um fisting com aquela mão gigante. Ele virou humano. E aí ele virou... Ah, cara, ele virou alguma coisa. Aquilo não é humano. Aquilo não é Vamos lá, dito isso, vamos para as considerações finais e notas pra Digimon Cross Wars. Dito isso, o Cross Wars Hunters foi feito por uma criança de 12 anos em um site de fanfic. Mas foi, você não viu não? É o Chris falando aí que eles estavam pegando os desenhos das crianças aí e botando no anime? Não, o roteiro também. Considerações finais. Digimon Cross Wars, pra mim, ele carrega muitas decepções, tá? A única parte que eu acho interessante de Digimon Cross Wars é a mitologia, que, por sinal, eu acho que o conceito da mitologia em Cross Wars, como todo Digimon, é muito bacana. Porém, a execução dele, pra mim, é uma pecagem. Não consigo expressar isso, não consigo expressar isso em palavras. Eu entendo que a escolha do formato episódico, ele carrega muito mais pras crianças, certo? É um anime pra criança, mas como o Muriel disse nesse podcast mesmo, não é porque o anime tem que ser episódico que você não pode trabalhar bem o desenvolvimento dele, né? Digimon Adventure 1 já mostrou como fazer isso, né? Ele trabalha de uma forma melhor, mesmo sendo episódicos. Até os outros Digimons, eles têm... que eles começam meio que nesse Normal Days, né? Episódios assim pra você apresentar o Digimon, apresentar as evoluções deles, fazer um background de desenvolvimento. Eles têm algum sentido, mas aqui eu acho que a primeira temporada inteira ela pode ser dispensada, tá? A primeira temporada desse Digimon Cross Wars, ele tá justamente pra você fazer as fusões, apresentar o Digimon, fazer as fusões deles, mas pra mim não agrega muita coisa também. Poderia ser desenvolvido de uma forma melhor. A segunda temporada pra mim foi a mais okzinha, que trabalha realmente a mitologia e o seu desenvolvimento, porém eu até acho que é meio cansativo. Eu acho que é cansativo assistir essa segunda temporada, mesmo ele sendo um pouco mais interessante na parte de conteúdo sobre a história do que se passa dentro desse Cross Wars, né? O Hunters é uma
uma decepção que não deveria ter existido mesmo. Eu achei, bem de começo, que ele trabalharia melhor, porque eu achei que tinha da primeira temporada, mas nada mais passa do que uma recapitulação aí do que foi pra encher linguiça aí, né? Então, a gente tem a decepção dos heróis aí das outras temporadas se juntando, crossover, que não é muito nada a ver, e que pra mim é totalmente dispensável, tá? E tem aí o arco de redenção do Bagramon, que nem precisava ter existido também, né? Deixava só ali no Quartzmon, que já tava mediano. Como pra mim o anime foi muito mediano, e também não é pra mim, né, esse Digimon, eu vou deixar com uma nota 5. Ser um anime pra criança não justifica tu ser uma obra medíocre e rasa. Porque isso também é subestimar a inteligência do teu público, né? Então é ser bem escroto. Inclusive, quando tu lê sobre storytelling, tu vê que muitos autores ainda falam sobre esse assunto. A qualidade do teu público, ele não influencia na qualidade da tua obra. E no máximo ele influencia em como tu vai trabalhar determinadas coisas, por causa que, querendo ou não, tu não pode fazer algo que necessite uma capacidade interpretativa de subtexto muito grande de uma criança, né? Então, normalmente, obras infantis, elas vão ser mais expositivas, porque faz parte de como aquela idade, né, consegue enxergar as coisas. Mas, tirando isso, nada mais justifica. Tu consegue entregar muito bem em profundidade assuntos sérios que funcionam para aquele público-alvo, como eu expliquei pro Digimon World 1. Então, quando tem uma obra que ela é simplesmente repetição de piadas e estereótipos de piadinha episódica, ele é uma série extremamente plana, extremamente rasa, que subestima a inteligência do público para o qual é feita e serve apenas para vender brinquedos. Digimon sempre foi feito para vender brinquedos, mas não justifica isso ser uma série fraca. Por causa disso também, tu consegue fazer as duas coisas. A segunda temporada tu tem melhorias. Sim, tu tem melhorias. Porém, as melhorias vêm ao custo de tu praticamente jogar tudo o que foi feito durante 39 episódios fora. Sabe? Tu joga tudo. Inclusive as partes que poderiam ser desenvolvidas dessa primeira temporada, que eram muito interessantes. E se fosse por analisar só as duas temporadas, eu daria um 6. Eu daria uma obra bem mediana, mas se for pra colocar o Hunter junto no balaio todo, aí eu vou acompanhar o Vulpix e vou com 5. Dá uma puxada ainda mais pra baixo. Daria pra dar um 4, mas eu vou ficar no 5 também. Eu gosto de Cross Wars pela mitologia, de verdade. Por isso que eu tenho ele com muito carinho, porque eu sinto que de todos os Digimon, ele é o que mais apresentou essa mitologia. De todos os Digimon, ele é o que tem uma narrativa mais problemática, porque parece que ela é fragmentada. Isso é terrível. Na primeira parte, tu não tem desenvolvimento, tu tem essa questão episódica terrível. Apesar de existirem arcos legais em Cross Wars, ele é muito fraco. O arco do Balmon, eu acho legal que ele tem um lance de romance com a Mervamon. Eu gosto do arco da pegada de evolução. Acho, infelizmente, um desperdício a aparição de um monte de Digimon foda, como o Tachikimon. Eles quiseram dar uma batalha foda pro Tachikimon ali no final da primeira parte, mas foi meia boca. Bom, eu fico muito triste com o que aconteceu na terceira parte, de verdade. Então, já falamos tudo que era pra falar de Cross Wars, com exceção de um tópico que deixamos passar, que é a música do Cross Wars. E a música, pra mim, Cross Wars tem a melhor música da franquia que eu escutei até hoje. Eu só não assisti o Aplimon e eu tenho que terminar de assistir Ghost Game. Cross Wars tem uma música excepcional, a trilha sonora é incrível. E quando se trata de temas de evolução, o meu tema de evolução favorito está no Cross Wars, que é o We Are Cross Heart, a versão Cross 7, que é a evolução que o Shoutmon Cross 7 tem quando toca, né? A evolução dele. E eu acho essa música muito especial, porque We Are Cross Heart... Essa música já tocava antes, desde a primeira série, com o Ada Koji, né? Cantando ela. Que Deus o tenha. Esse do Ada Code. Mas o We Are Cross Heart, Cross 7 é como se fosse o ápice da franquia Digimon pra mim, na questão de temas de evolução. Parece pesado, é pesado, né? Falar isso, né? Por quê? Sim. Porque é o Ada Koji, o Tanimoto Takayoshi e o Miyazaki Ayumi cantando juntos a mesma música. E um tema poderoso. E esses três caras, pra quem não sabe, eles são os caras que cantaram os temas de evolução de todas as séries anteriores. Então, pra mim, isso é muito, muito, muito legal. E eu sempre vou carregar no meu coração o que ele significa, né? We Are Cross Heart. O coração deles estão juntos, né? A música só.
são músicas muito legais. Até mesmo Hunters tem música de evolução legal. Aquele Tagiro Chikara, que é o Psychic Lover. É muito bom, muito bom. Tagiro não merecia um tema tão legal. Não merecia um tema tão legal. Porque é muito boa essa música mesmo. Muita. Tagiro Chikara, Tomerare nai. É muito bom, gosto. Mas, infelizmente, não dá pra carregar a série com a música, né? Digimon nunca pecou com música, né? Nunca pecou com música, nunca pecou com música. Eu acho que se tem alguma parte que pecou com música, eu não conheço. Talvez o Tri, né? Mas... porque o Tri é meio bagunçado. Inclusive que o Tri era os últimos momentos do Ada Code, né? Que a voz dele já não tava nada bom, nada bom. O Ghost Game também é boa as músicas. Não cheguei a ver ainda, mas pretendo assistir o Ghost Game. O pouco que eu vi do Ghost Game, assim, eu não me recordo das músicas. Bom... Cross Wars introduziu conceitos muito legais e eu fico muito feliz que Ghost Game, pelo pouco que eu assisti, se aproveitou muito desses conceitos. O Muriel, se foi mais além, ele deve ter sacado, né? Hunter é quase um proto de Ghost Game. Pega essa pegada episódica, só que ele quer brincar com terror, né? Então ele brinca com coisas horripilantes, né? Ele vai mais nessa questão de detetives de coisas bizarras, de rumores bizarros que acontecem ali no mundo, sabe? E são coisas horríveis mesmo que acontecem. Eu fico até pensando como é que isso passou num desenho animado de infantil. Teve uma bizarra agora que é de tortura, tirando, tipo, tortura mesmo, assim. Então bom, aconteceu Hunters, isso é terrível, mas Hunters precisou existir pra Ghost Game caminhar. Então, eu acho que tudo bem, vivemos na linha do tempo errada, Bolsonaro virou presidente, Hunters existiu. Inclusive o anime fala disso, né? Sim, e perdemos nos pênaltis na Copa de 2022, sabe? É a linha do tempo errada. Então, levando tudo isso em consideração, a minha nota para Digimon Cross Wars é 5. Se eu pudesse dar uma nota para Digimon Cross Wars sem Hunters, eu daria 6,5. Porque eu gosto muito do arco dos Generais da Morte. Eu gosto muito. A mitologia, o conceito, como os personagens foram desenvolvidos. Infelizmente, do Kiriha é a parte mais fraca pra mim, porque eu concordo com o Muriel que a parte da morte do Decker Dramon seria muito melhor se fosse espaçada ao longo de vários episódios, a relação dele com o Decker Dramon, porque o Decker Dramon era um cara que lidava com emoções intensas, né? Isso tinha tudo pra ser bom a longo prazo, mas eu sinto que, infelizmente, devido a questões além da arte, né, além do diretor, do roteirista, que vem de cima pra baixo, ordens corporativas, ainda mais pela responsabilidade que Cross Wars tinha, porque ele estava retrazendo Digimon pro público geral, depois de vários anos parado, de um tempo de descanso, né, da marca. Acredito que tenha sido inevitável o que aconteceu, infelizmente. O que podemos levar de Digimon Cross Wars? Os conceitos que ele deixou, que são reaproveitados pela franquia até hoje. Então, que bom que Cross Wars existiu, para sair de Digimon até hoje. Na época do Orkut, contavam que Cross Wars, pelo menos nos fóruns, né, em inglês também, que se Cross Wars fracassasse, Digimon talvez fosse engavetado. E Digimon não foi engavetado. Isso foi dito muitas vezes aí, quando teve temporadas que deu errado, né, cara? Então, assim, vendeu o brinquedo. Exatamente. Foi um sucesso de mercado. No final do dia, os brinquedos são vendidos, os engravatados estão ricos e outra temporada é feita. É sempre assim. Outra temporada é feita. Que bom que pelo menos teve sucesso nisso. Sim. Até porque se isso não fizer sucesso, mesmo se for a melhor temporada do mundo, tesoura, tá? Ia embora. Tesoura. A gente sabe como é que funciona o capitalismo. Os caras cortam. Vão deixar Digimon por 10 anos daí, em vez de 4. Descansando. 10, 15. A gente sabe como é que é. Um monte de franquia tá dormindo até hoje. Anos e anos se passando, eles pegando pó, mofando, né? Então a minha nota pra Digimon Cross Wars é 5. E se fosse não lidar com Hunters, que é um lixo, 6,5. Porque acredito que Generais da Morte é algo que mora no meu coração. Gosto muito dessa fase. Cross Wars, ele sofre da maldição dos números pares aí de Digimon, né, cara? É o 2, é o Frontier, é ele, é a nova versão do Adventure. 2, 4, 6, 8, né? Pois é. São os números pares aí, geralmente não são bons pra franquia Digimon. E Cross Wars tenta trazer as coisas boas das temporadas anteriores. Vocês falaram muito sobre isso, sobre questão de mitologia, a questão ali de trazer os personagens com problemas e tal. Só que o problema é que, e mais alto que isso, eles trazem os defeitos das temporadas que deram errado. É você perder muito tempo de tela mostrando
coisa que não vai ter futuro, coisa que não vai levar de nada a lugar nenhum. Porque aquele personagem vai render boneco no futuro, então ele não leva de nada a lugar nenhum no anime, mas vai ter um bonequinho dele. Então, no fim das contas, ele vai estar pagando a franquia, né? E é a gente que paga por isso no final do dia. Paga a conta, né? Ele paga a conta. É, a gente paga a conta no final do dia. Por quê? Porque todos esses personagens que aparecem, todos os personagens de temporadas anteriores que só dão um oizinho pra você e vão embora, não estão lá, pô. Eles estão ali pra vender uma figurinha nova. Não é de graça. Não existe café de graça. Então, a primeira parte, ela sofre com isso. A segunda parte, ela é Digimon em seu estado puro, sabe? Não é a melhor temporada de Digimon. Se a gente deixasse a segunda parte como uma temporada única, não seria a melhor temporada de Digimon, mas seria uma temporada acima da média de Digimon. O problema é que ela sofre com uma temporada mediana que vem antes e uma temporada muito abaixo da média que vem depois. Pra mim, a primeira parte, né, se eu dividisse ali em 3 arcos, né, a primeira parte eu daria um 5, a segunda parte ali eu poderia dar um 7, 7,5, só que a terceira parte eu não tenho coragem de dar um 3, porque é muito pouca coisa que dá pra se aproveitar ali. Desculpa, cara, você fazer um monte de besteira e se aproveitar da punhetação de vender figure ou de trazer personagem antigo porque sabe que rende a nostalgia do público, cara, você trazer o Tai ali pra tela, você sabe que vai render. Tanto que o Tai, eu acho que ele é o cara que mais aparece nesses episódios aí de trazendo os personagens antigos, né? Ele e o Marcos são os principais ali que aparecem. Não é à toa, são personagens queridos pelo público. Então, é tudo minimamente orquestrado pra vender boneco, só que não é orquestrado pra vender o anime. E talvez, se o anime fosse vendável para o grande público, ainda venderia mais boneco, porque pessoas que, talvez de fora do Japão, se teriam interesse de querer lá o Tamagotchi dessa temporada, ou lá o joguinho dessa temporada, que tem a ver com o anime, né? Como vocês comentaram, tem jogo que tem a ver, tem jogo que não tem a ver. E é aquele negócio, eu sei que ainda em 2011 se pensava muito mais no mercado interno do japonês, mas talvez para uma franquia tão grande como já era Digimon, mesmo estando adormecida por 4 anos, ela continua vendendo boneco, continua vendendo games, e ela necessita disso para continuar tendo anime, tá? Não, se um dia os games pararem de render, se um dia as figuras pararem de render, acabou, não vai ter anime, não vai ter anime que salva, sabe? É uma coisa que salva a outra. Eu acho que os dois andam de mãos dadas, então os dois têm que funcionar muito bem. E, na moral, aqui, nós aqui. Troca uma ideia com o pessoal da Bandai. Faz uma adaptação do roteiro de Digimon Survive. Nunca te pedi nada, beleza? E, dito isso, 5, que é a média pra esse episódio. Certo? E você? O que achou de Digimon Crossword? Você assistiu? Se não assistiu, sorte sua. Com um amigo como o Raul, quem precisa de inimigo, esse cara me fez assistir 80 episódios do Crossword. Eu fiquei uma semana acorrentado para o Vulpix tentar reviver o Animístico. Não é o suficiente. Eu precisava de 3 semanas de One Piece aqui no podcast pra curar essa ressaca de Digimon Cross Wars. A prova de que Hunters não existe, que não faz parte do Cross Wars, é que a primeira temporada tem 30, a segunda tem 24 episódios, fechando 54 episódios, que é a média normal de Digimon. Então, Hunters é enxerto, é um câncer de Cross Wars. Esse é o resumo aí. Concordo. Hunters é o câncer de Cross Wars, não precisava estar lá. É isso aí. E você, o que acha? Manda aquele e-mail pra podcast@mundodosanimes.com. Você também pode deixar o seu comentário aí no seu agregador de podcast favorito. A gente sempre lê a sua opinião. E claro, se você quiser nos ajudar, pagando menos que uma coxinha que está extremamente inflacionada no Brasil, a partir de R$5 você pode ajudar esse podcast a continuar crescendo e dar bons frutos. É só ir no catarse.me/MDA. Sempre agradecendo a eles, que faz esse podcast continuar de pé. O Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourenço, Henri Yamaguchi, Marcos Paulo e Thiago Patês. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. I love you more than you
I still remember that dazzling afternoon. I'm chasing after the breeze that